Boa noite, igreja. Você está feliz? Você está feliz? Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade de aprendermos da sua palavra, adorarmos em comunidade, adorarmos em família, né? Não existe nada mais precioso que estarmos em família adorando aquele que nos salvou, como nós cantamos aqui, aquele que nos amou. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu não sei se você gosta de filmes. Quem gosta de filmes? Gosta? Você já viu que tem alguns filmes mais antigos, por exemplo, que começam pelo final? Já viu? Tem, por exemplo, Titanic, né? Começa lá com aquela senhorinha lá, bem velhinha. Aí depois começa a história lá, 1900 e bolinha, né? Tem também o Forrest Gump, né? Ele começa lá sentado num banquinho. Daí, de repente, começam uns flashes, né, dele vindo contando a sua história. Eu quero começar hoje à noite pelo último texto que nós vamos ver, tá? Para que você fique com ele na mente e a gente volte depois para você entender. Faz sentido. Ou talvez não faça sentido, né? Vamos ver. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8. Vai estar ali no telão também. Começa assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Não invalidando a oração do pastor Adrian, mas eu quero mais uma vez orar. Pai Santo, sê propício a mim, pecador, Senhor, que a Tua palavra cumpra o propósito de salvar, de instruir, de edificar, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos, meus irmãos, mais uma vez, acho que na 6ª mensagem, né, Adriano? 6ª mensagem da série O Custo do Discipulado. E hoje falaremos sobre a proclamação do Evangelho. Hoje falaremos sobre a missão central da igreja e a missão central do discípulo. O texto mais conhecido sobre esse assunto seria Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, né? Mas antes de nós lermos ele, vamos recapitular o que nós vimos até o momento. Primeiro, nós vimos que o discipulado, ele começa com um chamado. O pastor Adrian aqui expôs os textos, e nós vimos exemplos como, por exemplo, de Pedro e André, que estavam pescando com seu pai, ou melhor, estavam com as redes, né? E Jesus passa e faz o chamado: sigam-me. E eles, deixando tudo para trás, o seguiram. Então nós vemos aqui que o discipulado envolve o custo de quê? De deixar tudo para trás. Outro exemplo também é de Mateus, quem escreve o Evangelho, que é um publicano, coletor de impostos, onde Jesus passa e diz: siga-me. E imediatamente, deixando tudo, o seguiu. Então nós vimos que o chamado
primeiro, o chamado principal do evangelho, o chamado principal do discípulo é o quê? Vir até Jesus. É estar com Ele. É andar com Ele. Vimos também que o evangelho, na nossa segunda mensagem aqui, envolve um custo de quê? De negar a si mesmo. Jesus, após explicar, embora os discípulos ainda não entendiam muito bem, Jesus explicou sobre o sofrimento que ele iria passar e disse assim: e se vocês querem me seguir, tomem a sua cruz e sigam-me. Assim como diz também Filipenses capítulo 2, se você gosta de anotar, diz o seguinte: que seja a mesma atitude de vocês a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o convite de Jesus, ele envolve o quê? Um chamado para vir até Ele, para conhecê-lo, mas depois ele diz: agora siga-me, porque eu estou indo para a morte. Estou indo para a morte. E como o texto de Filipenses diz aqui, diz o quê? Que ele se esvazia. Ele diz que ser Deus não era algo que ele deveria se apegar nesse momento, mas se esvazia, se torna como um homem. E foi obediente até a morte de cruz. E ele nos faz esse convite: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Conhecemos aqui também através do irmão Fabiano e nos apaixonamos pelo coração de Jesus. A única vez que Jesus diz: aprendam de mim, e ele diz o quê? Porque o meu coração é manso e humilde. Então vimos aqui, conhecemos o coração de Jesus, um coração manso, um coração humilde. Vimos mensagem aqui também sobre o viver como mestre, andar como mestre. O texto que nós vimos aqui dizia o quê? Que nós devemos andar como Ele andou. Vimos na semana passada também que o Evangelho, o discipulado, não é promessa de vida fácil, embora alguns preguem por aí, mas é um Evangelho que, por mais que nós tenhamos sofrimentos, por mais que nós tenhamos dificuldades, existe uma grande promessa de que Ele estará conosco. Jesus também ensina sobre muitas outras coisas. Jesus ensina sobre perdão. Pedro pergunta para ele: mestre, quantas vezes eu devo perdoar alguém? 7 vezes? Jesus diz 70 vezes 7. Jesus ensina sobre perdão na cruz, olhando para aqueles que os crucificaram e dizendo: Pai, não leve em conta o que eles estão fazendo, pois eles não sabem o que fazem. Jesus ensina também sobre o amor. Quando ele é perguntado sobre qual é o maior mandamento, Jesus fala sobre amor. Ele diz o quê? O maior mandamento é o quê? Ame a Deus acima de tudo. Segundo, é semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Existe por aí uma falácia, né, que diz o seguinte, né? O texto diz isso, né? Ame o próximo como a ti mesmo. E alguns usam assim: você tem que se amar. Só que Jesus, ele já parte do pressuposto de que nós nos amamos muito. Jesus já parte do pressuposto que nós faríamos qualquer coisa por nós. Passaríamos por cima de outras pessoas. Faríamos de tudo, por quê? Por amor a nós mesmos. Existe um humanismo no nosso meio, existe um humanismo, uma paixão por nós mesmos, enraizada na nossa natureza pecaminosa, que nos faz esquecer do próximo. Então Jesus diz o quê? O maior mandamento é amar a Deus, o segundo semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus também fala sobre santidade. Sua famosa frase, quando ele diz o quê? Se teu olho te faz pecar, faz o quê? Arranca-o. Se tua mão te faz pecar, arranca, porque é melhor entrar no reino de Deus aleijado do que com as 2 mãos ser lançado no inferno. E agora adentramos aqui em Mateus capítulo 28. Jesus, agora já ressuscitado, passou por todo o sofrimento da cruz, ressuscitou ao 3º dia e aparece aos seus discípulos.
E ele diz o seguinte, começa dizendo o seguinte: se aproxima dos discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 18, e diz o seguinte: foi-me dada toda a autoridade. E é interessante que Jesus usa chega para os discípulos e diz isso, né? Foi-me dada toda a autoridade. Porque no livro de Mateus, dá a entender-se que a autoridade de Jesus, ela começa a se ampliar. Nós vemos em alguns relatos da multidão e também dos discípulos, quando Jesus ensinava, que elas diziam o quê? O que ele ensina não é como os mestres da lei, como os fariseus, ele ensina como alguém que tem o quê? Autoridade. Mateus capítulo 9, versículos 6 ao 8, também vai ter um relato, onde nós vamos ver que Jesus está diante de um paralítico, que é trazido por seus amigos. É trazido pelos seus amigos. E ele diz ao paralítico o quê? Tem um monte de gente ao redor de Jesus. Ele diz o quê? Os teus pecados estão perdoados. E aí começa um burburinho entre os religiosos. Mas quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? E Jesus, na sua onisciência, diz o seguinte: que é mais fácil dizer a esse homem? Levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda, e o homem andou. E agora nós vemos aqui Jesus dizendo o seguinte: foi-me dada toda a autoridade, aonde? Nos céus e na terra. Versículo 18 vai dizer o seguinte: então Jesus aproximou-se dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então agora nós vemos Jesus, que ele tem autoridade sobre tudo, sobre o universo, que ele é dono do universo. Diferente de quando Jesus foi tentado no deserto por Satanás, onde Satanás ofereceu os reinos do mundo para que Jesus prostrado o adorasse, onde Jesus rejeita essa oferta e segue firme com o seu propósito. Agora Jesus, após a sua obediência, após a sua morte de cruz, ele diz o seguinte: após a minha obediência, após esse sacrifício, agora foi-me dado toda a autoridade. Então Jesus agora é dono do universo. Jesus recebe do Pai agora toda a autoridade. Jesus agora é dono dos céus e da terra e faz com elas o que bem quiser. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, vai dizer que Jesus também tem o quê? As chaves do inferno. Vai dizer também que Jesus é o único digno de abrir o livro. Então agora, Jesus sendo dono de tudo, dono da vida, dono da morte, dono do inferno, dono do universo, dono dos céus, dono da terra, para fazer o que bem quiser, o que escolher, Jesus escolhe o quê? Enviar, comissionar, discipular. Marcos capítulo 16, versículo 15, vai ter o texto que é semelhante ao de Mateus 28, onde ele vai iniciar o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então aqui nós vemos Jesus sendo dono de tudo, tendo autoridade sobre tudo, escolhendo o quê? Que os seus discípulos contem a sua história, que os seus discípulos contem sobre ele, espalhem essa mensagem. Esse é o desejo de Jesus. Jesus agora decide enviar, decide comissionar os seus discípulos e decide discipular por meio dos seus discípulos. Romanos capítulos 1, versículo 1 a 4 diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos,
Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Que essa mensagem a qual ele foi incumbido é acerca de quê? É acerca do Filho de Deus, acerca de Jesus Cristo. E agora Jesus está ordenando os seus discípulos: vão pelo mundo e anunciem esta mensagem. E agora, meus irmãos, vimos que Jesus é dono de tudo, que Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre o universo, sobre toda a criação, sobre a terra. Decide enviar os seus discípulos. E agora a pergunta que nos remete a Isaías é o quê? Quem ele irá enviar? Quem enviarei? E, meu irmão, é óbvio que essa é uma resposta retórica, né? Jesus sabe a quem ele vai enviar. Isaías, capítulo 6, voltemos ao livro de Isaías, começa com um contexto de crise política. Ele diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu. Então, num contexto de crise política, num contexto de oscilações entre fidelidade e infidelidade do povo, num contexto de adoração e idolatria, nós vemos o quê? Que Deus se revela. Isaías vai dizer o seguinte: eu vi o Senhor. E é interessante, meus irmãos, se nós ficarmos com essa pergunta na mente: quem enviarei? Quem enviarei? Quem Deus irá enviar? Quem Deus irá comissionar para a sua mensagem? A primeira resposta é: a quem Ele se revelou. Gálatas, se você está acompanhando com a sua Bíblia, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vai dizer o seguinte: mas Deus, que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse. Então, quem ele irá enviar? A quem ele se revela. A quem enviarei? A quem irá de ir por nós? Continuamos no texto de Isaías e vamos ver que diante do Senhor existem seres que o quê? Proclamam dia e noite dizendo que Ele é santo, santo, santo. Vai dizer também que ao som das vozes desses seres, os batentes do templo tremem e que a casa se enche de fumaça. Isso aqui, meus irmãos, a gente já viu aqui. Atos capítulo 4 vai dizer que enquanto os discípulos oravam, vai dizer que as portas tremem, as paredes tremem e que a casa se enche de fumaça e que os discípulos, aqueles que estão ali, são o quê? Cheios do Espírito. E qual que é a função naquele texto ali deles serem cheios do Espírito? Vai dizer o próximo versículo, vai dizer o quê? Vai dizer que eles são cheios do Espírito e anunciam o Evangelho com ousadia. Vamos ver também, meus irmãos, que a quem Deus escolhe enviar é aquele que reconhece o seu pecado. Versículo 5 vai dizer o seguinte: então gritei, ai de mim, estou perdido. Algumas versões vai dizer o seguinte: ai de mim, estou morto, porque os meus olhos viram o rei. E Isaías aqui tem uma visão de si mesmo. É como se Deus, ao se revelar para ele, colocasse diante dele um espelho onde ele vê a sua própria impureza. Porque ele diz o seguinte: sou um homem de lábios impuros. Eu já ouvi o pessoal dizendo que Isaías falava muito palavrão, que Isaías era boca suja. Mas não é isso, meu irmão. Lábios impuros significa o quê? Coração impuro. Vamos ver os textos de Mateus 12, 34. Vai dizer o seguinte, Jesus falando: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Pois o homem bom tira coisas boas do tesouro que está no seu coração, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas
más. Outro texto também que vai nos relatar isso, Mateus 15, um pouquinho para frente, nós vamos ver alguns textos de Mateus. Vai dizer o seguinte, que as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então, no contexto de Isaías aqui, de infidelidade e fidelidade do povo, uma oscilação entre idolatria e adoração, Isaías reconhece que ele também faz parte daquilo, que os seus lábios são impuros, porque o seu coração também há impureza. Então, diante disso, ele reconhece a sua impureza. Nós vemos então que ao mesmo tempo que Isaías reconhece seu pecado, reconhece sua impureza, há o quê? Redenção. Nós vamos ver no texto seguinte, nos próximos versículos, que um serafim significa aquele que queima diante da presença. Vai dizer que esse serafim pega uma brasa do altar com uma pinça ou uma tenaz, uma brasa que estava diante de Deus, toca nos lábios de Isaías e diz: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Meu irmão, o que é isso? Isso é a redenção. Isso é Jesus. Isso é o Espírito Santo que nos toca, que nos regenera, que nos salva, que nos purifica, que nos lava. Isso aqui, meus irmãos, é Jesus na cruz. É Jesus na cruz dizendo... Lembra quando Jesus diz o seguinte, no auge da sua dor, no auge do seu sofrimento, ele diz: Pai, por que me desamparaste? E ao falar isso, do céu ele não houve resposta. E quando entrega o seu Espírito, vai dizer o texto que o véu do templo se rasga, e agora homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação podem se achegar a Ele e serem salvos por sua graça. Isso é a redenção. O que aconteceu com Isaías aqui é a graça do Senhor que também nos alcança, que nos redime, que nos perdoa, que nos purifica. Deus escolheu salvar por meio de sua palavra. Então, ele diz aqui: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Romanos, capítulo 1:16, vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O texto de Coríntios 17 vai dizer que Deus escolheu salvar por meio da loucura da pregação. Então agora, Jesus, depois de discipular os seus discípulos, de viver com eles, agora escolhe enviar eles e dizer o seguinte: agora o meio da salvação é o quê? É um anúncio, é uma mensagem, é um tesouro que vocês têm agora dentro de vocês, como o próprio escritor de Coríntios diz, que nós temos um tesouro em vaso de barro, e ele escolhe o quê? Que essa mensagem seja proclamada por meio dos seus discípulos. R.C. Sproul, um grande homem de Deus, ele conta que a sua conversão foi na faculdade. Ele estava na faculdade e, se eu não me engano, a história é que ele ia para um bar, mas tinha esquecido os seus cigarros. Então, no momento que ele volta para buscar os seus cigarros, ele encontra um outro jovem
que era cristão, líder de um grupo cristão na sua faculdade, e convida Sproul para fazer parte ali do momento que eles iam ter. E ele lê o texto de Eclesiastes 11, capítulo 3, que diz o seguinte: a árvore aonde cair, ela ficará. Olha o texto, meu irmão. Olha a palavra que foi falada, que ele leu. E Sproul, ele diz o seguinte: meu Deus, eu sou essa árvore. Aonde eu cair, eu vou ficar. Então a história vai dizer que Sproul tem uma consciência, por meio desse versículo, do seu pecado, das coisas que fazia, se torna, após isso, um grande homem de Deus, um grande pregador, grande expositor, grande escritor de livros, e nos abençoa até os dias de hoje. E pensando nisso, na mensagem, na palavra, naquilo que nos encontrou, na mensagem que nos encontrou, lembro do versículo que me encontrou. Eu nasci na igreja, fui criado em lar cristão, sempre fazendo muita coisa na igreja, tocando, trabalhando, retiros, fazendo muita coisa. De repente, em meados da minha adolescência, próximo aos 20 anos já, meus irmãos, todo esse tempo na igreja, religioso, e peguei lendo um dia o texto onde Jesus diz assim: afastai de mim, porque não te conheço. E é interessante esse texto, né? Mateus capítulo 7, porque o contexto é o quê? São pessoas que estão diante de Deus e dizem o quê? Eu curei em teu nome, profetizei em teu nome. Aí Jesus diz o seguinte: afastai de mim, porque não te conheço. E meu irmão, lembra que eu falei do espelho? Foi como, ao ler esse texto, Jesus colocasse um espelho diante de mim, e eu visse como se eu estivesse com roupas finas por fora, mas as de baixo rasgadas, sujas. Que não bastava só fazer, teria que o quê? Conhecê-lo e ser conhecido por ele. Então, meus irmãos, Deus escolheu salvar por meio da evangelização, por meio da proclamação, por meio das boas novas. E as boas novas são uma mensagem, como nós lemos. Romanos 1,16 vai dizer o quê? Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Coríntios vai dizer o quê? Que foi por meio dessa mensagem, que é loucura para os gentios, vergonha para os judeus, mas para nós é o quê? O poder de Deus para a salvação. Nós vamos ver também, meus irmãos, que Deus escolhe enviar a quem tem disposição. Então, após esse relato de Isaías, aonde ele vê o Senhor, reconhece o seu pecado, é removida a sua culpa, perdoado o seu pecado, Jesus faz uma conclamação, é o que o texto diz ali. O Senhor conclamava, o quê? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Talvez Isaías olhou assim, né? Só tem eu aqui, né? Essa é a pergunta que Deus faz para nós aqui nessa noite. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz o seguinte: eis-me aqui, envia-me. Vimos também, meus irmãos, ao iniciar o culto, que o Evangelho é uma mensagem de quê? De reconciliação. Vimos que Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo, e agora nos torna o quê? Ministros da reconciliação. Estamos agora diante de uma comissão.
O custo do discipulado envolve o quê? Envolve nos achegarmos a Ele, envolve negarmos a nós mesmos, envolve aprendermos dele, do coração dele que é manso e humilde, envolve andarmos como Ele andou, envolve sofrermos com Ele, e agora envolve o quê? O anunciarmos. Talvez Isaías aqui teve uma noção do seu pecado e falou lábios, porque ele viu os seres santos que diziam o quê? Santo, santo, santo. Vemos também Jesus dizendo para os religiosos: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então vemos o quê? Que a mensagem da cruz, a mensagem da reconciliação, não é simplesmente história, não é simplesmente filosofia. É uma mensagem, meus irmãos, que nos impactou, que nos tocou, assim como a brasa viva que estava diante de Isaías, que tocou os lábios, é uma mensagem que nos toca. É uma mensagem que passa pelo coração, mas é anunciada pela boca. Por isso, meus irmãos, Jesus também diz: o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E agora Jesus está dizendo o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão, a comissão aqui, meus irmãos, esse vão, portanto vão, para quem que é? A missão é para os redimidos, a missão é para os quebrantados de coração, a missão é para quem tem disposição. A missão é para quando Deus perguntar: quem enviarei? Quem irá? Que nós respondamos: eis-nos aqui, Senhor. Deus agora, Jesus, dono de tudo, tendo autoridade sobre os céus e a terra, Ele faz de lábios impuros, pessoas com lábios impuros, Ele faz profetas. De pecadores, Ele faz discípulos. Daqueles que tinham lábios impuros, Ele faz agora instrumentos de proclamação da sua mensagem. Tem a frase do Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse certa vez que o evangelismo, o anúncio, é o quê? É um mendigo contando a outro aonde encontrou pão. Então essa mesma mensagem que toca Isaías, a revelação de quem Deus é, a revelação do seu pecado, a revelação de que ele necessitava de perdão, de que foi perdoado, é agora a mensagem que nós anunciamos. Meus irmãos, o anúncio do Evangelho, como nós já dissemos, envolve o quê? Conhecer a Deus, envolve quebrantamento e envolve envio. Então Jesus agora está nos perguntando: posso contar com você? Fé e vida. Jesus está aqui. Quem enviarei? Quem irá ir por nós? Que nós possamos responder: eis-nos aqui. Meu irmão, ao pensar nessa mensagem, de que Deus coloca para nós essa missão, que Ele coloca para nós esse envio, né? A gente vê agora, Jesus é dono de tudo, e escolhe nos enviar, nos comissionar, escolhe nos tornar parte de sua história. Ele podia muito bem, sendo dono de tudo, salvar ou não salvar.
mas agora Ele escolhe fazer dos seus discípulos os atalaias, né? E é impossível, meus irmãos, a gente não pensar, ou pelo menos impossível para mim não pensar nas vezes em que o meu coração sentiu que eu não tinha entregue a mensagem. Você quer saber se você é alguém comissionado? Você quer saber se Jesus perguntou isso para você? Você alguma vez sentiu que deixou passar a oportunidade? Eu já senti muitas. Você já sentiu passar a oportunidade e agora talvez não tem mais volta? Eu já senti esse peso. Meus irmãos, eu quero que você saiba que a Deus pertence a salvação. Que a Deus pertence a autoridade para salvar, para redimir. Se você sente que talvez em algum momento da sua vida deixou passar e não anunciou a mensagem, se sente culpado, como eu já me senti muitas vezes, que nessa noite, enquanto oramos, você possa pedir perdão ao Senhor. Mas Jesus está novamente nos perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que a sua resposta seja: eis-me aqui. Vamos orar? Pai Santo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, para dizer que queremos fazer parte, Senhor, da Tua história. Queremos ver os Teus feitos incríveis, Senhor. Queremos ver a Tua salvação daqueles que amamos, Senhor. Das pessoas, Senhor, que passaram em nossas vidas, Deus. Que talvez Tu desejasse que nós anunciássemos a ela a Tua história, contássemos a ela a Tua história. E por algum motivo, Senhor, nós deixamos passar. Por vergonha, por não saber o que dizer, Senhor. Nessa noite nós Te pedimos, Espírito Santo, assim como aconteceu em Atos, onde os discípulos foram cheios do Teu Espírito e anunciavam com ousadia. Eis-nos aqui, Senhor, enche-nos do Teu Espírito para que anunciamos com ousadia o Teu Evangelho. Queremos, Senhor Jesus, nessa noite, sermos esses discípulos a quem Tu estás comissionando. Que nossos lábios, Senhor, nessa noite, sejam tocados pelas brasas vivas do Teu altar. Que a nossa culpa seja removida, que o nosso pecado seja perdoado. Que Tu nos transformes, Senhor, em instrumentos úteis nas Tuas mãos. Que Tu nos transformes, Senhor, em proclamadores da Tua verdade, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos continuar mais um período.